Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente, é o diabo vivo em figura de gente, é o pastor trambiqueiro enganando inocentes. O mestre da malandragem Bezerra da Silva denunciando os trambiques de alguns pastores religiosos. O meu convidado é um pastor evangélico que é um crítico mordaz desses pastores trambiqueiros. E eu aqui no estúdio, e você aí na hashtag Provoca, nós vamos tentar entender as ideias e as práticas dele, o pastor Ed René Kivitz. Bem-vindo. Muito obrigado. O Ed, por que tanto pastor trambiqueiro no Brasil? Porque tanta gente trambiqueira no Brasil. Ser trambiqueiro não é um privilégio de lideranças espirituais ou religiosas. Ser trambiqueiro é um privilégio da raça humana. Mas ser dos humano, religiosos a gente não espera um pouquinho mais. A gente espera, mas talvez a experiência de falar em nome de Deus favorece uma certa prepotência humana. Você anda hoje pela periferia, né, as periferias do Brasil, nas grandes cidades e nas pequenas também, e o que a gente mais vê são as igrejas evangélicas. Por que tantas? Porque a busca de Deus também faz parte do ser humano. Essa busca de Deus desviante, que é o desejo de ser Deus ou ocupar o lugar de Deus, tem um lado que não é desviante, que é a busca da conexão com Deus, a busca da conexão com o divino. O ser humano é um ser de índole religiosa, digamos assim. A religião está na nossa Constituição, é um dado antropológico. Então, a igreja evangélica é uma das ofertas dessa conexão com o sagrado, com o divino. E a oferta, ela é proporcional à demanda, na sua visão? O pessoal está em busca dessa conexão ou existe uma enorme voracidade em abertura de igrejas? Eu acho que as duas coisas. A busca de conexão, no meu entendimento, é um dado humano. Isso faz parte, em qualquer lugar. Tanto é que os críticos da modernidade vão dizer assim que a religião ia desaparecer. Não, a religião ganha novas formas, ela não desaparece. O ímpeto ou o desejo religioso de conexão com algo maior, com algo sagrado, ganha outras formas. Um time de futebol, uma banda de rock, uma ideologia, um partido político. Então, essa necessidade de conexão com algo mais. Isso é humano. Agora, se as pessoas vão se aproveitar disso, elas fazem um aproveitamento negativo, tanto na política, quanto no entretenimento, no business e na religião também. Eu sou um cara lá do interior, sou caipira de Tuverava, e lá, na minha infância, a gente chamava crente de cai-nágua. É uma denominação comum, né? E era uma gente assim que não fumava, não bebia, né? Não podia falar palavrão. Por que crente não pode fazer nada? Nem criticar a igreja? Olha... Ou pode? Poder pode, é que o crente não quer, né, Taz? A diferença do crente não é que ele pode ou não pode, é que ele não quer. A experiência da conversão gera uma outra predisposição ética, gera um outro apetite para com a vida. Então, essa ideia de que servir a Deus, ou seguir a Deus, ou ser de Deus, é trocar o prazer das coisas mundanas pela vida empobrecida de prazer do claustro, é uma ideia falsa, porque na verdade são dois prazeres diferentes. Um prazer desmedido, que os gregos já falavam lá atrás como nocivo, e um outro tipo de prazer. Então eu acho que é muito mais uma caricatura do que uma realidade. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O trabalhador no Brasil, eu fico percebendo isso, né? Tanta gente humilde que já recebe o salário com um monte de desconto, e tem o imposto de renda, e tem o vale-transporte, e depois ainda tem que dar o dízimo, né, pastor? O dízimo é uma expressão de solidariedade, e o tem que não é bem assim. Como que é? Não é uma obrigatoriedade. Dízimo não é mensalidade de clube.
As perguntas que as pessoas fazem na minha igreja são: pastor, tem que dar o dízimo? Eu digo: não tem que, você dá se quiser. Tem que ser 10%? Eu digo: não tem que ser 10%. Você pode dar 1%, pode dar 100%, pode não dar nada. Tem que dar o atrasado, tem que quitar o atrasado. Não é clube. Crediário. Então, dízimo é uma expressão de generosidade e solidariedade. É daquilo que eu tenho de recursos financeiros sob meus cuidados, quanto eu vou distribuir. Uma curiosidade, na sua igreja, o cara que paga o dízimo é do salário bruto ou do líquido? Essa é uma outra pergunta. Te pergunta. Me pergunta. Eu tenho um pastor, um ancião, um velhinho que era um homem de muita sabedoria, já mora no céu. Ele dizia assim: você, meu filho, quer abençoar as pessoas com o bruto ou com o líquido? E a pergunta dele é: você quer ser abençoado por Deus na proporção do líquido ou do bruto? Mas é isso, essa pergunta é a pergunta de quem não é generoso, é quem quer cumprir a lei. Tá. Pastor, qual é o mínimo que eu tenho que dar para não ficar mal com Deus? Para não ir para o inferno. Eu diria, para não ficar mal com Deus, você não precisa dar nada, absolutamente nada. Agora, se você quiser ser generoso, o nome do jogo é generosidade, não é dízimo. Isaac Ness, há cristãos que se dizem não LGBTQ-fóbicos, no sentido de não praticar violência moral ou física contra pessoas desses grupos minoritários. No entanto, um discurso que aponta como pecado a existência de um indivíduo continua sendo muito violento. Como você se coloca diante disso? Eu não aponto como pecado a existência de um indivíduo. O pecado, no máximo, ele é um instrumento de regulação de comportamento moral, mas jamais se pode criminalizar ou pecaminosar a existência de um ser humano, a identidade de um ser humano. Um gay tem um comportamento reprovável? Assim diz a igreja há praticamente 2000 anos. O comportamento moral, prática prática homossexual. E na sua mentalidade também? A minha mentalidade não cataloga pecado dessa maneira, não. Como? Eu faço parte dessa tradição religiosa que diz que é pecado, então eu não vou discutir isso, é pecado. Mas a gente pode pensar sobre o pecado de outras maneiras e não... isso é pecado, não é pecado, porque tem coisa para você que é pecado e para mim não é. Então, pecado para mim é o que desumaniza. Pecado para mim é o que me destrói a nossa relação e que destrói você. Isso é pecado. E há muito comportamento pecaminoso. A gente pode mergulhar um pouquinho nisso daí. Mas tratar pecado dessa maneira catalogada, isso não é, você é pecador, você não é uma maneira muito superficial de tratar pecado. Mas vamos lá, eu sou gay, eu posso frequentar a sua igreja? Sim, a minha igreja tem muitos gays que frequentam. E não seremos olhados de uma forma torta? Serão olhados de uma forma torta do mesmo jeito que na cultura brasileira se olha isso. A igreja é um recorte da sociedade, a igreja é um recorte da cultura. Mas dessa sociedade preconceituosa? Inclusive, a religião, ela tem essa índole, Tassi. A religião, ela está articulada em cima de 3 grandes pilares. Dogma, a crença correta em Deus. Rito, o jeito certo de celebrar esse Deus, acendendo vela, cantando, dançando em silêncio. Rito, a missa, o culto. E tabu, código moral. Então, a igreja, como uma instituição religiosa, ela tem esse código moral que afirma que a prática homossexual é pecado. Ponto. E é óbvio que eu respeito a Bíblia como todos os textos sagrados. Eu só acho que, às vezes, a leitura pode ser muito fundamentalista. E na minha opinião e na minha prática pastoral, essa leitura fundamentalista não me ajuda. Porque dizer assim, olha, é pecado, e terminar a conversa aí é cruel, é desumano, é excludente, não é cristão. Olha, a prosa está aqui quente, mas no próximo bloco nós vamos botar mais água nessa fervura, porque nós vamos falar desse paizão desgovernado, o Brasil, em que a política e a religião está cada vez mais de braços dados. Vocês aí podem vir, fiéis e infiéis, podem chegar na hashtag Provoca.
Qual é o Deus dessa nação religiosa que mata Jesus cada vez que aprova uma pauta? Seja bem-vindo a essa sessão de banho e tosa, onde Pilatos diz amém para a oração do Magno Malta. Essa letra é de Flow Sem Partido, do rapper Kivitz, filho do meu convidado, o pastor Ed René Kivitz. Que letra, hein, do menino, hein? É, bom menino, hein? Eu vou adaptar a pergunta do seu filho para você agora. Qual é o Deus de um governo que tem como slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? É um Deus tribal. Tribal? É um Deus tribal. Como é que é isso? É um Deus de um grupo, de um segmento. O Deus que exige a concordância, a uniformidade. O Deus que quer domesticar, o Deus que quer escravizar, o Deus que quer controlar. E as muralhas ruirão. Aleluia! Subam os montes de Nagai. É um tempo novo, presidente do Brasil. Aleluia! Sete os muros. Glória a Deus! Estamos aqui louvando ao Senhor Jesus. O Senhor é a mais alta autoridade, queríamos que o Senhor orasse junto conosco. Se o Senhor concorda, nós profetizamos a extinção do coronavírus no Brasil. Queria que o Senhor abrisse a boca e o Senhor profetizasse nós juntos com o Senhor, como autoridade espiritual e autoridade pública do nosso país. Nós profetizamos A extinção do coronavírus no Brasil. É muito contraditório o que acontece com esse uso contemporâneo da religião. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, é outra frase de João, né? Libertará, o Evangelho de João, Evangelho palavras de João de Jesus, é né? muito citado, Vos né, libertará, não é controlará, dominará, uniformizará, não é colocará todo mundo dentro do mesmo pacote, transformar em tribo. Né? A Bíblia Sagrada faz com que Deus saia de um monopólio étnico, que é o povo hebreu, para se tornar o Deus de toda raça, tribo, língua e nação. É um Deus não tribal. Aqui é um Deus tribal, aqui é um Deus universal. Presidente Jair Messias Bolsonaro, nós, do Congresso da Almadego, nós temos um recado para o Senhor e para toda a nação brasileira. Pastor Ed, como é ser um pastor antibolsonarista? Bom, eu não sei se eu me classificaria como antibolsonarista, eu me colocaria como crítico do movimento Bolsonaro, crítico do governo Bolsonaro, mas não antibolsonarista. Da mesma forma que eu tenho que criticar outros governos de índole e orientação de esquerda. Eu sou um crítico de todo governo com índole totalitária. E esse governo tem índoles totalitárias? Os discursos são, quando você tem o nosso presidente dizendo ou a minoria se amolda à maioria ou procura um outro lugar para viver, isso é totalitário. E é uma deformação da democracia. A democracia não é a opressão da maioria sobre a minoria. A democracia é um sistema de equilíbrio que protege todas as representatividades do espectro social. Nessa hora é bom eu te perguntar, você é petista? Não, não sou petista, Porque nunca nessa fui. hora você sabe que está todo mundo fazendo essa pergunta. Eu não sou petista, nunca fui petista e faço críticas, inclusive, a esse governo do PT, como todo brasileiro faz, a esse governo que acabou de sair do PT. O fato de eu não ser um apoiador entusiasmado de Bolsonaro não me coloca necessariamente como petista. Essa discussão binária do nosso país, ela é muito, Tá difícil. Muito simplória, não cabe mais. Eu já vi gente te chamando de isentão gospel. Você gostou desse apelido? É, porque as pessoas precisam dessa categorização. O que seria um isentão O pensamento complexo, ele é isento.
fugir da binariedade, fugir dessa briga de torcida, se você não é daqui, você é dali, fazer a crítica. Eu me vejo como uma responsabilidade de pensar criticamente a minha sociedade. Jailton Júnior, por que os cristãos, que deveriam ser aqueles que lutam por senso de justiça, são exatamente aqueles que hoje olham para diversas pautas sociais como ideologia de esquerda e as renegam? Porque houve um equívoco histórico pós-ditadura militar no Brasil. Qual equívoco? O equívoco histórico de associar aqueles que buscam justiça social com identidade de esquerda. O equívoco é acreditar que um espectro ideológico detém o monopólio da virtude. É os mocinhos e os bandidos. Os mocinhos e os bandidos. E criou-se na nossa cultura brasileira a ideia de que ser de esquerda é ter virtude moral, ser de direita é ser pró-ditadura, pró-tortura, pró-fascismo, etc. A gente precisa sair dessa binariedade. E aí eu já sei o que vão me acusar nas redes sociais. Diga. Que eu estou fazendo equivalência entre direita e esquerda e que não dá para fazer e comparar Bolsonaro com o PT. Eu sei que não dá e eu não estou fazendo isso, eu estou apenas tentando ler o meu tempo. Olha como é que ele está apontando lá para mim, é um demônio. Não é um ser humano, não. Agora eu vou trocar tiro com ele, irmão. Eu estou mais pesado do que o Bob. Vou sentar o dedo dele e vai cair, ó. Levanta a voz da glória a Deus. Eu quero falar agora de cristãos perseguindo outras religiões. Até o Bezerra da Silva, que eu já citei aqui, já falava da perseguição à macumba. Por que isso? As religiões afro-brasileiras andam sendo atacadas. As religiões afro-brasileiras estão sendo atacadas porque dentro da tradição religiosa evangélica, protestante e mesmo dentro do catolicismo, apesar do sincretismo, as religiões afro estão ligadas a espíritos demoníacos. Então, atacar um seguidor de uma religião afro é tirar o demônio deles. E quem é disse que é demônio, né? Sim, a tradição religiosa diz que é, a maneira de compreender a expressão religiosa alheia diz que é. É um preconceito isso, né? É um preconceito, mas é pior do que o preconceito, na minha opinião, que é trair o próprio espírito do Evangelho. Ainda que fosse manifestação de espíritos malignos e demoníacos, não é assim que você enfrenta as trevas. Você não enfrenta as trevas com armas das trevas, você só enfrenta as trevas com armas da luz. E como é que nós vamos sair dessa? Porque Exu, por exemplo, virou sinônimo de demônio, o que revela uma ignorância da pessoa até sobre a própria religião afro-brasileira. A gente só sai dessa com sacrifício, com cultura de paz e com a disposição do fraco sofrer sem revidar. Dar a outra face. Dar a outra face. Você dá a outra face? Eu espero que sim. Na melhor das hipóteses, eu escondo as duas. Mas eu espero sim. Isso que o Evangelho me ensina, pagar o mal com o bem. Não tem outro hoje caminho. você está escondendo as duas faces? Não, acho que eu estou me expondo bastante. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização, descriminalização das drogas. Opa. Ou descriminalização da maconha. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Tá claro. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. União civil. Mesmo achando que estão pecando. Mesmo achando que estão pecando, porque, novamente, a sociedade não é religiosa. Adoção de crianças por casais gays. Sou a favor. Eutanásia. Aí provocou mesmo, hein?
A eutanásia. Eu acho que eu teria que olhar caso a caso. Eu não acho que é simples dizer sou a favor ou sou contra. Mas eu não sou radicalmente contra, mas também não sou a favor. Eu acho que o prolongamento da vida, em determinado momento, ele passa a ser uma rebeldia contra o fluxo natural. A fé tem uma dimensão de razoabilidade da existência, de compreender que a existência tem seus limites e aceitar a finitude humana com dignidade é uma expressão de fé. Então, apesar da dificuldade de responder essa última, eu estou aceitando como uma possibilidade. Uma possibilidade. Olha, depois dessa conversa aqui extremamente secular e necessária, é bom dizer, nós vamos voltar a nossa atenção, Pastor Ed, para o alto, para o que interessa de verdade no próximo bloco, a salvação da alma. E você aí do outro lado, não seja um espírito de porco. Participe na hashtag Provoca. Perecível é o corpo, esse templo do espírito, eterna, indestrutível, infinita, é a alma que nele habita, diz o Bhagavad Gita. Sabem que a vida terrena nada é senão um divertimento, um jogo. É como a vegetação que se segue a uma chuva, diz o Corão. Já a Bíblia diz, o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ô pastor, por que as religiões desprezam tanto a nossa vidinha aqui nessa terra? Porque a conta não fecha, né, Tassi? Aqui na terra a conta não fecha. Não fecha? Não fecha. Por quê? Porque aqui não existe justiça. Aqui existe o sofrimento do inocente. Aqui existe a tragédia. Aqui não existe aquela causalidade do tipo ser então. A tradição bíblica trata muito disso. A ideia de que você obedece a Deus e vai dar tudo certo na sua vida não é verdadeira. Então, se a conta não fecha aqui, deve existir um lá, onde a conta fecha. E você, às vezes, não acredita em Deus? O que você faz quando a fé bambeia? Há uma frase de Santo Agostinho que ele diz, eu quero que tu sejas. E ele diz que a pergunta não é você crê que Deus existe, a pergunta é você quer que Ele exista? E eu quero que Ele exista. Quando a minha fé bambeia, o meu desejo de Deus não vacila. O que Deus quer de nós, pastor? Amor. Deus é amor. Essa é a grande revelação do Evangelho. E o diabo, que é o quê? Egoísmo, egocentrismo. O diabo é um bicho come-come. Ele quer comer tudo para que sobre apenas ele dizendo eu. Ele anda fortinho? O diabo anda comendo muito. Musculoso. Ele é forte, mas a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre ele e é mais forte. Uma pessoa com angústia, com depressão, ela deve procurar o psiquiatra ou a igreja? Os dois. Eu já disse isso, eu tenho um psiquiatra, eu tomo remédio para depressão. Eu já mostrei a receita do meu remédio do púlpito da minha igreja, porque a medicina é um recurso divino. A gente não precisa ter vergonha. Não há nenhuma contradição. A gente não precisa ter vergonha de colocar um gesso num pé quebrado, tomar insulina para quem é diabético e tomar um remédio para quem tem depressão, para quem sofre de depressão. Mas por que Deus deixou você, que esta figura santa aqui na minha frente, ter depressão? Ele não deixou, não é destino, né? E é que eu não sou santo assim, talvez seja por isso. Ah, está se confessando. Que bom. Tem ainda uma expressão que você deve conhecer, que é o crente do rabo quente.
o irmão ou a irmã que não resiste ao chamado da carne. Ainda existe o crente do rabo quente ou o pessoal está mais controlado? Sempre vai existir, tá? Existe o santo do claustro, existe o crente, existe o que tem temperança e o que é desequilibrado. Eu tenho um pastor que eu sigo e que me orientou muito na minha juventude. Ele diz que desde Adão e Eva, desde o Gênesis ali, da serpente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, existe um quê de maldade no santo mais angélico e um quê de bondade na bruxa mais malévola. Nós, seres humanos, somos essa contradição. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir, é a oferta, investimento é a oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus, está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Eu quero agora ouvir a sua visão sobre alguns nomes que eu vou citar. Sério mesmo? Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, são homens de Deus? Eu tenho dificuldade com eles, com a representatividade religiosa deles. Mas eu não ousaria julgá-los, não. Mas eu tenho muita dificuldade. Papa Francisco e Dalai Lama são homens de Deus? Já tenho mais simpatia por eles. Veja que interessante. Né? Você citou pessoas da minha tradição religiosa, evangélica, protestante, com quem eu não tenho tanta identificação, mas citou dois homens que eu tenho admiração. O que eu devo fazer para não ir para o inferno? Você deve descansar na misericórdia e no amor de Deus, porque ir para o inferno ou não ir não depende de você, depende dele. Deus é bom. Ele vai me perdoar. Deus é amor. De viver aqui dentro desse tubo infecto, como eu digo, espero da que sim, televisão. e assim eu creio. Essa é a obra de Jesus, né? Essa é a cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é isso que diz o Evangelho. Deus prova o seu amor para conosco, homens pecadores, como nós dois, em que Cristo morreu por nós. Então, essa é a mensagem da cruz. Deus está a nosso favor, não está contra nós. Então, pastor Ed René Kivitz, me responda, o que é a vida? É isso, a vida é dádiva. A vida é dádiva, a vida nos foi dada. Nós não escolhemos viver, nós não escolhemos ser. Nós não escolhemos o vir a ser. A vida nos foi dada. Ela é uma dádiva. Então, é por isso que vale a pena viver. Pastor Ed, me responda, o que é a vida? É um presente de Deus a ser desfrutado, repartido e devolvido a Ele em amor e gratidão. Então chegou a hora da gente devolver a Ele uma imagem para a pós-modernidade. O pastor, você tira uma selfie comigo? Com todo prazer. Ô pastor, quanto custa a passagem de ida para o céu? Já está pago. Já está pago? Já tá pago. Mas é só... Jesus pagou. Esse é que é o grande lance. Tem um pessoal cobrando pedágio, mas já está pago. Não precisa pagar mais nada. Já está pago. E é só de ida ou tem volta? Não, só de ida. É só de ida. Só de ida. É lá mesmo que a gente vai morar. Amém. Amém. Juntos. Pastor, obrigado. Muito obrigado pela sua coragem, pela sua sinceridade. Obrigado. E pela bênção que foi você vir ao Provoca. Prazer estar Gostou? com você. Muito. É? Muito.